Ok, agora nós estamos no período da tarde da 27ª edição da Conferência Estadual Espírita. A Festa dos Corações, como falamos hoje cedo, prossegue. E muito grande é a nossa alegria. Sobretudo porque nós temos aqui conosco Raul Teixeira. No ano passado, na 26ª Conferência, Raul foi homenageado pelos seus 50 anos cantando a Boa Nova na terra dos Pinheirais. E hoje ele está conosco, concedendo-nos a alegria de uma entrevista. Nós somos muito curiosos e vamos já pedindo desculpas. Como vimos ontem à noite, Alberto Almeida pedindo desculpas por estar substituindo Alberto, Divaldo, você, que são os grandes cantores da conferência. Então, nós somos muito curiosos. Vejamos que quando do seu AVC, você teve a oportunidade de nos contar que quando ia acontecer, você teve a presença, percebeu a presença do benfeitor Camilo, que lhe disse: meu filho, prepare-se para mais um testemunho. Seria possível você nos dizer como é que estão os cuidados desse benfeitor espiritual para com você durante todo esse processo de seu restabelecimento? É um prazer estar com vocês nessa 27ª conferência. E o Camilo é um pai para mim, é um irmão, um benfeitor, e tanto. Depois do AVC, ele eu queria dizer que ele me paparica. Paparica, que beleza. Porque ele sabe que o tratamento do AVC é muito longo e muitas pessoas querem um milagre. E o milagre, para nós, não soa como lei de Deus, né? O Camilo me trata como irmão maior, um pai e um irmão. Depois do AVC, então, eu tive a honra de ter uma fono que tinha paciência comigo, porque no AVC as letras não tinham sentido para mim. As palavras não tinham sentido. Essa fono, ela me deu sentido. Eu não tinha meio para eu assinar meu nome. Eu tinha muitas contas para pagar com cheques, né? Aí ela me deu muita força para eu assinar meu nome no cheque. Assim foi
até agora, o Camilo, a fono, a minha médica neura, eu estou muito feliz porque agora eu estou falando um pouco melhor. É uma maravilha. E a gente vê assim, esses profissionais realmente são as mãos de Deus na face da terra, né? Excelentes profissionais. Uma outra questão que, por vezes, nós questionamos se refere ao seguinte: nós lembramos que em anos passados você teve a oportunidade de contar em palestras, em seminários, mais de uma vez, que lá por 1986 você teve um acidente automobilístico no Mato Grosso e que naquele momento deveria ter desencarnado, que, no entanto, foi lhe dada uma moratória. Ora, se você está em moratória, por que, então, esse outro grande testemunho? É um adiantamento da próxima encarnação? Eu não sei, porque esse acidente no Mato Grosso é para eu estar desencarnado, né? Sim, desencarnado. E depois eu descobri que minha mãe rogou a Jesus para eu ficar um pouco mais na terra. Depois, o Camilo e outros benfeitores, eles mudaram o meu plano de voo, né? Aí agora eu tinha viagem afora do Brasil, né? Depois eu tinha responsabilidade com livros. Esse voo me trouxe uma alegria enorme, porque depois dessas viagens, eu consegui muitos amigos fora do Brasil, né? E depois, quando eu estava no voo, aí quando eu vi o Camilo e vi a minha mãe orando, só orando, aí eu não sabia por quê quando veio o AVC. E aí eu estava muito perturbado, porque eu queria falar e não podia. Eu queria me mexer e não podia. Aí eu pedi ao Camilo: eu vou morrer. E o Camilo não me respondeu. O Camilo saiu do avião e depois que ele retornou, ele retornou com o Dr. Bezerra. Meu filho, agora você faz a pergunta a ele. Que bom! Aí eu perguntei ao Dr. Bezerra: eu vou morrer? E o Bezerra: ainda não, meu filho, ainda não. E essa resposta, aí eu estava
se eu queria eu queria uma resposta para eu fazer da vida que eu tenho muitos compromissos com as crianças do remanso, a minha sociedade. E eu queria saber porque se eu morro, eu queria que meus amigos fossem capazes de Prosseguir com isso, né? prosseguir com o remanso, prosseguir com a sociedade espírita, fraternidade. E depois, ele não falou nada sobre isso. Aí, depois, muito depois, eu falei com o Camilo: meu filho, você não lembra porque o Dr. Bezerra foi o fiador da sua encarnação. Por isso, eu chamei ele, porque eu não podia saber que você já Poderia partir ou poderia partir ou não. Aí ele é o fiador da a sua reencarnação. que maravilha. Eu não sabia desse detalhe. Não é um detalhe, é uma resposta. E depois eu soube que o Dr. Bezerra tem muitos confrades na vida dele, né? Ele é o fiador de muitas coisas, muita gente, né? E eu não sabia. Porque aí depois que eu soube, eu estou fazendo esforço para eu falar um mínimo que fosse, porque se eu não morrer, eu queria que a minha vida fosse útil para as pessoas, para as crianças do remanso. Eu estou muito, muito feliz porque eu não morri e eu estou me esforçando para eu estou eu estou Você tem significado para eles, você é útil. eu queria que esse esforço meu fosse um esforço de utilidade para as pessoas. Eu estou muito contente e agora dói muito, né? E o corpo dói muito. E a minha cabeça gira como um balão. Eu lembro dos confrades do Brasil todo, que eu tenho muita admiração por eles, né? Eu tenho muita de admiração pelos confrades dos países que fazem esforço para que a doutrina seja
um caminho para a gente, né? Que a doutrina seja um caminho para todos, né? E quando eu vejo que eu não morri, aí eu quero fazer com que a minha vida seja útil ao Evangelho de Jesus. Olha, Raul, o que nos causa muita admiração realmente mesmo quando você, no início, tinha grandes dificuldades para falar, a sua memória, você lembra o nome das pessoas, de quem eles são filhos, onde eles estão, de que cidade são. Isso sempre nos causa uma grande admiração. Mas nós gostaríamos de fazer uma outra pergunta. De um modo geral, todos nós, quando temos problemas, passamos por dificuldades, falo por mim especialmente, existe um momento em que nós nos revoltamos. É o momento em que nós fazemos o nosso questionamento com Deus. Mesmo que nós saibamos que tudo tem um objetivo, que nada é injusto. Você alguma vez brigou com Deus? Nunca. Maravilha, Deus te abençoe. Nunca. E quando o povo me pergunta, você sabe por quê, Raul? Aí eu fui falar com o Camilo. O povo quer que eu... Quer saber. Aí o Camilo, meu filho, deixa com Deus. Deixa com Deus. Se Deus ocultou de mim, deixa com Deus. Deixa com Deus. Aí eu não tenho problema com Deus. Ele sabe que eu estou nas mãos dele. E nós esperamos um dia chegar assim, como você. Veja, Raul, sempre dizemos que você fez a grande diferença. Falamos especialmente do movimento espírita do Paraná. Nós sinalizamos assim, ARDR, antes de Raul, depois de Raul. Tantas orientações que você deu, você realmente modificou o nosso entendimento, o nosso movimento espírita. Mas a maior lição que você nos deu foi com o seu AVC. A forma como você se apresenta, essa sua luta contínua, essa fé, esse é o maior exemplo. Mas você falou que o corpo dói, etc. e tal. Queríamos saber o seguinte, você disse que a mente está ativa, né? Mas você não consegue expressar. Como você se sente, amigo querido, toda vez que nós ficamos assistindo, como ontem, Alberto falando e você ali ouvindo. Em outras oportunidades, Divaldo com aquela oratória e você ouvindo. Lembrando que você ocupou a tribuna e era o grande orador, como você se sente nesses momentos? Eu me sinto como um aprendiz, porque as minhas palestras eram umas palestras que eu tô com o Camilo e o Camilo me dizia os caminhos. Você fala desse jeito, você fala desse jeito, e quando eu me vejo sem condição para falar do espiritismo com o vigor de antes. Com o vigor, eu vejo que eu sou um aprendiz da vida.
E quando eu vejo o Alberto, o Divaldo, outros amigos queridos, eu me vejo como um aprendiz deles, né? E quando eles trazem abordagem que eu não fiz, né? Eu estou aprendendo com eles, né? Porque muitas pessoas que vive comigo, você tem saudade dessas palestras? Eu tenho muita saudade. Agora, uma saudade saudável, porque eu fiz o que pude, eu fiz o que podia fazer, né? Agora, quando eu faço mini palestra, é 20 minutos, 30 minutos, eu estou fazendo um máximo. Quando o cérebro me permite, se o cérebro não me permite, eu não falo. Porque tem dias que o cérebro não me permite. Eu queria falar umas palavras e eu esqueço as palavras. Quando eu estou com vocês aqui, eu estou com a mente tranquila. Agora, tem vezes que eu queria falar umas palavras e não saía. As palavras estão na minha cabeça, não desce para a língua. Que coisa impressionante, né? A palavra está na minha cabeça e não desce para a língua. Aí, quando eu faço essas mini palestras, quando essas palavras que não descem para a língua, eu procuro outras palavras que descem. É um exercício também, né? É um exercício, né? E quando o povo não sabe que eu estou fazendo esse esforço e o povo acha bonito, eu estou fazendo o esforço para eu falar para as pessoas da nossa crença em Deus, nossa crença no Espiritismo. Eu tenho muita adoração por esse Espiritismo. Para mim, eu posso morrer agora, eu estou morrendo com uma alegria incontida na minha cabeça. Que maravilha. Oxalá cheguemos nisso. Uma última pergunta que tem a ver com a questão da mediunidade. Nós lembramos lá que em 2020, numa entrevista, você teve a oportunidade de relatar como os espíritos sabiam, que somente os espíritos sabiam o que eles tiveram que empreender para que pudessem se comunicar com você depois do AVC. E como é que está esse processo de comunicação? Também deve ser um processo bem diferente, delicado? Sim, porque
eu aprendi a escrever com a mão esquerda, e quando eu queria escrever e eu não tinha noção que é a noção que o médium tem, e quando eu queria escrever qualquer coisa, aí eu podia Desenhar a letra. eu podia escrever com muito devagar, né? Aí quando os meus amigos médicos, Raul, seu cérebro é como uma geleia, você não pode fazer esforço. Quando eu queria ler alguma coisa, eu tinha dor de cabeça. Uma palavra. Depois eu fui desenvolvendo para 3 palavras. Um parágrafo. Que trabalho, hein? Que paciência! Uma paciência de Jó. Aí, quando eu tive uma surpresa, 10 anos, e o Camilo, meu filho, vamos fazer uma experiência com você. Aí eu estava em São Paulo e ele foi com o Ivan de Albuquerque. E o Ivan, aí o Camilo, o Ivan queria escrever. Você deixa? Meu irmão, eu tô disponível. Eu tô disponível. Aí o Camilo, ele me deu um passe, eu dormi, e o Ivan psicografou daí. Ficou... A minha mão é a mão dele, porque ele tinha destreza e eu não tinha destreza, né? Toda vez que aí o Ivan me fez um presente, foi o livro para o jovem, né? Atalaia, né? Não. Aquele dos jovens. O jovem, né? Isso. Aí, quando o Ivan acabou esse livro, um mês, toda noite ele ia fazer uma página ou 2. O Camilo queria fazer essa experiência comigo. Depois, ele queria fazer outra experiência com o padre Vitor. Aí é essa que você falou, né? A Atalaia. Esse experimento é um experimento muito... Não é isso. Não. Esse é antigo. E aí, essa experiência com o padre Vitor, porque o padre tem outra
Outro discurso. um discurso, né? E aí o padre queria fazer homenagem a Jesus com as cartas do Pedro. Eu fiquei muito feliz. Eu tenho muita alegria. Aí, quando o padre terminou esse livro, aí ele tá e o Camilo me olhando, né? E O experimento dele. é. Toda vez que ele me aparece, Esse é do Camilo. esse é do Ivan. Ivan, Avisos Espíritas para a Juventude. depois do AVC. Depois do AVC, esse foi o primeiro primeiro. Agora, ele está me dizendo que ele quer fazer outra experiência comigo. Vamos ver. Com quem será daí? Não sei. Então, amigo, nós já tomamos bastante do seu tempo, mas nós queremos... Eu queria falar com você depois do AVC. O quente, para mim, ficou mais quente. O frio, para mim, ficou mais frio. Se eu queria... Eu gosto de café quente. Para mim, era muito quente. A língua Ficou mais sensível. ficou mais sensível para quente e frio. Depois, a minha mediunidade ficou mais pujante. Aí eu via uns espíritos que eu não via antes, né? E quando a pessoa me interpela, eu via a aura dessa pessoa, né? Eu via que a pessoa quer mentir para mim. É uma coisa... Eu não queria isso para mim, porque... Essa é uma outra experiência, hein? Uma experiência diferente. E quando a pessoa mente para mim, eu tenho pena, né? Não tinha raiva, tenho pena, porque muita gente me relata as coisas que era mentira. Para que a pessoa quer Quer aparecer? Não. Não. Ela queria uma conversa. Né? Aí ela queria me... Ela queria me pegar com uma conversa. Aí eu tô vendo que a pessoa quer isso, uma conversa. Vamos conversar. Graças a Deus, eu não tenho raiva, não tenho... Mágoa, nada. Não, deixa a pessoa. A pessoa quer falar. Tá bom. Agora, depois do acidente,
a minha mediunidade ficou isso. Parece que aumentou a sensibilidade, né? Aumentou. Então, veja, nós já dissemos isso para você uma vez. Nós fazemos um resgate histórico e vamos colocando lá no nosso canal FEP. Inclusive, alguns seminários que a imagem, colocamos lá, imagem e som não muito bons, trata-se de um resgate histórico, porque são ensinamentos maravilhosos. E você continua sendo o campeão das visualizações no nosso canal. A gente coloca o vídeo, no dia seguinte já está estourando lá. Então, você continua para nós, todos nós que amamos você, que aprendemos com você, muito importante. Para concluirmos, deixamos o microfone se você quiser dar uma mensagem, porque você é alguém que é de fé, que está com um desafio extraordinário e demonstrando sempre, cada vez mais, como se vence as dificuldades na vida. Eu queria agradecer a vocês pela atenção. Eu queria falar aos irmãos. A fé em Deus é um caminho sem volta. A fé em Deus. Se nós tivemos se nós tivemos algum contratempo na vida, é assim mesmo. A nossa vida é uma vida de resgate. Estou nesse mundo para resgatar. Eu estou nesse mundo para provar, né? E eu queria dizer a vocês, vamos fazer de contas que eu estou numa escola dos começos, né? Eu estou numa escola de ensino fundamental ou uma creche, né? Nós todos que já aprendemos com a doutrina, para nós é um prêmio ter o Evangelho às nossas mãos. É um prêmio ser espírita. É um prêmio ser médium. Agora, a fé em Deus, em Jesus, é o outro prêmio maior ainda, porque Jesus está nos trazendo a mão amiga. Jesus é o nosso
mestre, né? E quando você sabe dessas coisas, não há meio para você ficar triste com a vida. A vida é para nós vivermos, né? A vida é um prêmio que Deus nos dá para nós realizarmos, para nós aprendermos, para nós crescermos nesse mundo, né? Eu quero agradecer a você, Malena, quero agradecer a equipe dessa conferência 27. Muito obrigado pelas palavras, pela atenção que você nos dá. Muito obrigado, muito obrigado. Nós é que temos que ser muito, muito agradecidos. E queira Deus que nós alcancemos essa fé, essa confiança. Precisamos ainda, falando por mim, trabalhar muito para chegarmos lá. Agradecemos pela atenção e continuem conosco. Muito obrigada.